Olá, sétimo ano. Vamos continuar e terminar agora a falar sobre os ecossistemas e biomas do Brasil. Viu como eles são muitos, não é? Nós vamos hoje continuar então, vamos falar da caatinga. Quando se fala de caatinga, normalmente as pessoas se lembram de uma certa região do Brasil. É essa que está aqui mostrada nesse mapa. Quais são as principais características da caatinga? Clima semiárido, com pouca chuva, temperaturas altas e um período de seca muito grande, com muito sol. A gente já se lembra logo do quê? Do Nordeste. Então, a caatinga é esse espaço aí que nós vemos no mapa, que na região do Nordeste é onde ela aparece, e as principais características, então, como eu disse para vocês, são solos rasos, clima semiárido, ou seja, não é totalmente seco, mas é semi. E a gente sabe que por causa do desmatamento, ao longo dos anos, tem se tornado a cada dia que passa mais seco. Vamos falar depois sobre a questão ecológica, né, também da caatinga. E nós sabemos que quanto mais o desmatamento que o ser humano faz em todos os lados, nós vimos que em todo o Brasil isso acontece, quanto mais o desmatamento acontece, mais árido esse clima vai se tornar. Pode ser que um dia ele se torne só árido mesmo. Que Deus nos proteja, porque nesse dia a vegetação e os animais desse local poderão ser até extintos ou ter que se mudar para outros habitats dentro mesmo aqui do Brasil, ok? A caatinga é também um tipo de savana, com um clima muito mais seco que o cerrado, porque o cerrado também é uma espécie de savana, porém aqui o clima tende a ser mais ameno. Muitas vezes eu converso com pessoas da região do Nordeste sobre a questão de chuvas e eles citam algumas cidades onde se chove pouco que eu digo durante poucos dias e durante também poucos meses do ano. Ou seja, é muito complicado para quem reside nessas regiões. Entre outros lugares também, mesmo na região do Nordeste, onde é a caatinga, já existe a possibilidade maior de chuvas. Prova disso, vocês veem aqui, nesses dois desenhos, dessas duas fotos, que nós temos aqui já vegetações diferentes. Observem que na foto B, nós temos até árvores maiores. Mas uma das características principais da caatinga é não ter árvores tão altas. Elas têm raízes muito profundas para poder sobreviver ao clima seco. Continuando, então, nós vamos falar as adaptações dos seres vivos na caatinga. Entre outras situações, eu quero comentar sobre esses dois exemplos aqui, que nós temos aqui o cacto e essa perereca. Ela é um animal que sobrevive na região seca, digamos assim, praticamente o ano todo do Nordeste, e o mais incrível é que ela tem uma camada de cálcio sobre a pele que reduz a perda de água no corpinho dela. E aí, no final do período chuvoso, quando começa a seca mesmo, ela se gruda em buracos de troncos de árvores, usando a cabecinha dela como tampa, como proteção, e pode ficar assim esperando por um clima melhor durante meses ou até mesmo anos. E observem, aqui em Goiás nós temos no caso a perereca, ela é chamada gia de parede, né? Nesse caso aqui em Goiás, nós não temos nenhuma delas que tenha essa camada de proteção de cálcio para poder se proteger contra o clima seco. Porque vamos recordar aqui, vocês talvez até nem tenham estudado sobre isso, mas todo mundo sabe como funciona os anfíbios. Sapos, pererecas, rãs, todos eles têm a pele muito úmida e eles respiram também pela pele. Tanto que a gente consegue ver muitos desses animais geralmente em locais próximos à água, a um córrego, nem que seja uma bica pequenininha, mas tem que ter água, porque eles precisam estar sempre molhando a pele para não morrerem. Por isso é muita maldade jogar sal em um sapo, porque como ele respira pela pele, quando ele tentar buscar oxigênio para o corpinho dele, vai entrar sal. O sal vai cobrir ali a entrada desse oxigênio, e se alguém já viu outras pessoas fazendo essa maldade, deve ter reparado que eles saem loucos à busca de água para poder se lavar, e então a pele deles voltar a ser o normal. E nesse caso, nesse exemplo que nós demos aqui sobre a caatinga, por incrível que pareça, ela tem uma camadinha de cálcio, que é mesmo aquele material da casquinha do ovo, para protegê-la do tempo quando ele fica totalmente seco. Imaginem, se um animal desse precisa muito de água, anfíbio é um animal que sobrevive na água e na terra. O nome mesmo já diz, anfíbio. E essa aqui, coitadinha, teve essa adaptação e conseguiu sobreviver, consegue, né, sobreviver ao estado de calor da região da caatinga. Impactos ambientais. Nós sabemos que, como todas as regiões do Brasil, já existe um processo muito grande, chama-se desertificação. O que é isso? É muito triste, virando terra normal, virando deserto.
E a gente sabe que se não cuidarmos, em grande parte do Brasil isso também vai acontecer. Os problemas são os mesmos dos outros que nós citamos. Desmatamento para extração de madeira, retirada no caso de argila, no caso da caatinga, para as olarias. Inclusive, em Minas Gerais também acontece muito. Só que eles acabam não destruindo em volta. Eles fazem, sim, uma grande cratera quando tiram a argila para fazer tijolos, para fazer telhas, mas o buraco fica lá, enorme, como se fosse aqueles dos filmes, uma cratera de meteoros. Mas, na maioria das vezes, os que eu já vi, eles acabam não estragando em volta. Mas a plantação, aonde é possível, no caso da caatinga, não existe grandes roças como aqui em Goiás. Não existe grandes produções de gado, como existe aqui em Goiás. Mas eles têm também os deles, né, em quantidade menor, e que, na maioria das vezes, fazem o quê? Desmatam para poder colocar os bichos ali no lugar. E tudo isso vai contribuindo para a desertificação. E vale lembrar que essa desertificação não é só na caatinga. Todo desmatamento pode provocar isso, tá bom? O domínio das pradarias. O que são pradarias? São os pampas. Pampas é na região sul do país, praticamente lá no finalzinho do Brasil. E as principais características, lá a temperatura é mais amena, porque as estações, é engraçado, lá são igual as estações de países que são acima do Equador. As estações são bem definidas. Por exemplo, na Europa, se você falar que começa o verão, dia 10, pode crer que no dia 10 o clima já muda. Não é dia 10, né, gente? Estou inventando aqui. Mas se o inverno, tá lá no calendário que o inverno é dia 15 de janeiro, dia 15 de janeiro você sente, às vezes um ou 2 dias antes, você sente a temperatura mudando. E no caso do sul, no caso do Rio Grande do Sul, que ele já está bem no sul do planeta, né? É interessante porque as estações lá são muito bem definidas também. As chuvas não são tão abundantes como nas florestas, como lá nas araucárias, na Amazônia, mas elas estão bem distribuídas durante todo o ano e a seca ela não é tão grande. E há algumas regiões que, no verão, em janeiro, por exemplo, há tanta umidade no ar que acontece que eles, se for para secar uma roupa, mesmo ao sol, ela leva praticamente um dia inteiro para secar. Por quê? Porque quando você põe uma roupa para secar, a roupa que você colocou ali solta a água dela para o ambiente, para o ar. E o clima está tão cheio de água, quando a gente diz que está úmido, é porque tem muita água no ar. Tem tanta água no ar que essa troca da roupa, enviar a água que está dela para o ar, acontece, mas muito mais lento do que num dia normal. O clima de lá é bem diferenciado, então, do nosso. Vegetação, muita grama pequena, gramíneas é grama, né, pequenininha, arbustos de pequeno porte e esparsos. O que são esparsos? São longes um do outro, tá? E nos campos pode ter matas ciliares. O que são matas ciliares? Vegetação ao longo das margens de um rio, de alguma coisa assim. E pequenos trechos de mata isolados, eles são chamados de capões. Eles são mata normal, do pampa, porém, elas não estão na beira de nenhum rio. Por isso, são diferenciadas. Matas ciliares. Obrigada, Pedro. Muito obrigada. A vegetação, ela é composta por gramíneas e arbustos de pequeno porte e esparsos. O que é isso? Grama e árvores pequenas e longes uma da outra. Existe também as matas ciliares, que são matas que acontecem na margem de rios, lagos, seja como for, água, bem à margem de água. E existe também pedaços de mata isolados chamados capões. Esses capões, a diferença deles com a mata ciliar é só a localização deles dentro do próprio pampa, que também, não se esqueça, é chamado de pradaria. Existem locais também onde há grande acúmulo de água. Eles são chamados de banhados. Então, banhados são lugares onde existe muita água. Observem nos desenhos, nas fotos. Nós temos aqui até uma vaca, não sei, atolada dentro de um banhado, ok? Aqui nós temos outra foto. Olha que bonito, do gado no local seco, apesar de que há muitos deles que, dependendo da época do ano, eles são obrigados os fazendeiros são obrigados a mudá-los de lugar, porque a parte do banhado, principalmente se for em época de chuva, vai ficar com mais chuva ainda, tá bom? Impactos ambientais dos pampas. Ele começa normalmente igualzinho a todos os outros, com o desmatamento. E o desmatamento em qualquer parte do Brasil, ele sempre tem várias necessidades. Aqui no caso deles é basicamente para criação de gado e para plantação. E claro, se for para construir uma cidade, com certeza eles também
vão desmatar, porque não dá para construir a cidade no meio de uma mata, infelizmente. Isso aqui, no caso, depois vocês leem, que eu vou mandar esse arquivo para vocês junto com a atividade. E o próximo, araucárias. Aonde são as araucárias? Bem pertinho lá dos Pampas, elas estão ali entre Paraná e Santa Catarina, e elas são altitudes acima de 600 metros. O que é altitude? É a altura de um local em relação ao nível do mar. Então, elas são acima de 600 metros, o clima é ameno, ou seja, um clima mais frio, o solo é fértil, profundo e vegetação composta predominantemente por araucária, por isso que chama domínio das araucárias. Vocês já vão ver aqui uma foto de uma araucária. Olha só que bonito. A gente pode chamar também esse tipo de planta de cipestre, né? Elas são parecidas, não são araucárias com esse mesmo nome, são outras, digamos, da mesma família. Mas a semente dela, inclusive, serve de alimento até mesmo para o ser humano. E para os animais, então, eles fazem a festa, não é? Então, nesse caso aqui, as araucárias, elas estão predominantemente, essa região, predominantemente, existe muitas dessas árvores, até elas serem desmatadas, né? E elas também têm um estrato arbóreo bem definido. As florestas têm 3 estratos arbóreos. O que é isso? Seria como se fosse camadas de folhas de árvores, de copas de árvores. Porque lembra que lá na Amazônia, a gente falou que, é um exemplo, que há locais onde as copas das árvores são tão encostadas e as árvores altas e as copas encostadas que não desce luz para quem está no chão. Aí o lugar fica totalmente úmido. Aqui elas são, digamos assim, como se fosse 3 tipos de estratos, ou seja, 3 tipos de camadas, muito altas, mais ou menos, e mais baixas. Isso normalmente se fala quando está um local sem interferência do ser humano. E com relação aos impactos ambientais, hoje ela está reduzida a menos de 1% do seu tamanho original. Imagine, se ela era 100%, hoje ela está menos de 1%. Foi muito desmatada. E provavelmente por causa das castanhas, talvez também por causa da madeira, e sempre a mesma conversa. Observem que ela está numa região bastante desenvolvida do país, então o que acabam fazendo? Desmatando para cidades, para poder fazer plantações, criação de gado, tudo isso é a desculpa do ser humano para poder continuar com o desmatamento. Vamos agora para o nosso último nome, que é o Pantanal Mato-Grossense. Ele é chamado de Pantanal Mato-Grossense porque ele está em maior parte dentro do Pantanal. Observem essa ave, o tuiuiu, ele é a ave símbolo do Pantanal. Observem como ele é lindo, ele mede 1,60 m, ele é maior que eu. E nesse lugar, no Pantanal, quando a gente pensa em Pantanal, a gente sempre pensa em algum local tipo um brejo, bem alagado, não é? E é assim mesmo que é por lá. Não é exatamente um brejo, mas é bastante alagado, em certas épocas do ano. O clima é marcado por verões úmidos, quentes e invernos secos e frios. Típico alagamento periódico dos rios, relacionado ao clima e à baixa inclinação da região, há 2 períodos que caracterizam o alagamento, as cheias e as vazantes. A cheia, como o nome já diz, é quando, como aqui acabou de citar para vocês, né, que há uma inclinação na região. Então, a região, como existe nesse desenho aqui, existem lugares onde ele está mais propenso a quando encher de água, ela vai toda para lá. Olha aqui, vamos falar da cheia e da vazante. Nós temos aqui, no primeiro exemplo, encheu-se de água, o nome é como ele mesmo diz, e vazante é quando as chuvas param e os rios voltam para o tamanho normal. Aqui também no Pantanal é necessário, quando acontecem essas cheias, no caso de animais, tirar os animais dali para que eles não morram afogados. E se vale lembrar também que a atividade humana, como sempre em todas as outras regiões, os outros biomas, também está interferiu e está interferindo no Pantanal. Aqui temos exemplo, pecuária, pesca, turismo, lá acrescenta também a mineração. Esses dias mesmo passou no Fantástico sobre a região lá para o lado do Pantanal, início da Amazônia, ali na região da Rondônia, por ali, sobre o que eles fazem. E também tinha a Amazônia, acredito que tinha a Amazônia, onde eles desmatavam bastante para poder fazer o garimpo, e eles não conseguem trabalhar sem desmatar. E sem contar que, além do desmatamento, nesse caso dessa reportagem, quem tiver curiosidade, pesquisa no YouTube o Fantástico de domingo passado, desse último domingo agora. Ele falava sobre, era a região da Amazônia, porque eu esqueci, não é Pantanal, me desculpem, é porque falou em mineração, eu me lembrei da reportagem que eu vi.
A cada mês que eles passam lá, é mais desmatamento para construir cabanas, para poder chegar com as máquinas, e sem contar que eles jogam mercúrio. Eles usam mercúrio para ajudar a separar o ouro, e aí esse mercúrio, sabe o que eles fazem? Jogam dentro dos rios. Então, vai matando peixe, vai matando gente que se banhar ou que beber dessa água, e é um dos impactos. No caso do Pantanal, também existe mineração, não é muito divulgado, mas provavelmente ela não é feita 100% de forma correta, porque são chamados garimpos ilegais. E eles acabam fazendo. Eu não sei dizer se os legalizados fazem tudo certinho também, né? Mas o certo é que não se deveria jogar coisas que contaminam a água dentro da água. Qualquer um de nós sabe disso, não é verdade? Então, se nós olharmos aqui, a degradação do lugar é feita pelas mesmas coisas que aconteceu nas outras regiões, ainda acrescenta, no caso, a mineração, ok? E sobre os ecossistemas aquáticos, aqui eu deixei um texto para vocês lerem, mas o ecossistema aquático, nós temos aqui rio, represa, nós temos o mar, que é um ecossistema lindo, não é? E um lago. O que é ecossistema aquático? Antes, até o Pantanal, nós falamos dos terrenos, né? Em terra firme. E aquáticos são ecossistemas que podem existir dentro de cada rio, de cada córrego. E imaginem comigo, em cada lugar eles podem ser diferentes, porque as plantas e os seres vivos, animais, de um modo geral, de um rio, não são necessariamente os mesmos do outro. Ah, o boto rosa só se encontra lá pro lado da Amazônia. Então, quer dizer que ele faz parte daquele tipo de ecossistema aquático, tá bom? Beijo, meninos, e até a próxima aula.